O futuro não chega como um estrondo, ele chega como um sussurro. E quase sempre, quando você percebe que está ouvindo, já é tarde demais para fingir que não escutou. Eu aprendi isso observando padrões que a maioria chama de coincidência, mas que jamais se repetem por acaso. Há ideias que não surgem para informar, elas surgem para acostumar, para preparar, para moldar silenciosamente aquilo que, mais tarde, será aceito como inevitável. Existe uma diferença profunda entre prever e treinar. A previsão assusta, o treinamento embala. E por décadas, uma narrativa aparentemente inofensiva trabalhou nesse segundo campo. Um desenho animado, cores simples, humor rápido, riso fácil. Nada que merecesse vigilância, nada que despertasse defesa. Era exatamente esse o ponto. Enquanto o mundo ria, símbolos eram inseridos. Enquanto a mente relaxava, conceitos eram apresentados. Enquanto a crítica dormia, o inconsciente absorvia, não como verdades explícitas, mas como possibilidades emocionais. E aquilo que primeiro é aceito como piada, mais tarde é tolerado como ideia. Depois, defendido como solução. Por fim, vivido como realidade. Eu não observo o tempo como uma linha reta, mas como ciclos que se sobrepõem. Cada ciclo deixa marcas antes de se fechar, e sempre que uma civilização passa por uma transição profunda, seus sinais aparecem primeiro na cultura, não na política, não na ciência. A cultura é o laboratório da consciência coletiva. É ali que o futuro ensaia. Pergunte a si mesmo, por que certas imagens retornam? Por que determinadas cenas, aparentemente descartáveis, insistem em permanecer na memória, mesmo anos depois? Porque algumas ideias, que pareciam absurdas quando surgiram, hoje soam apenas normais. Normalidade não é sinônimo de verdade. Normalidade é apenas repetição suficiente. Nada do que persiste por gerações sobrevive apenas por entretenimento. Há forças sutis que operam por familiaridade. O que é visto muitas vezes deixa de ser questionado. O que é rido muitas vezes deixa de ser temido. O que é aceito sem resistência entra direto no núcleo da percepção. Eu afirmo com clareza, Springfield nunca foi apenas um cenário, foi um campo de teste simbólico, um espelho distorcido, mas funcional. Ali, o mundo foi apresentado não como ele era, mas como poderia ser. E quando o poderia se torna familiar, o será encontra menos oposição. Nada disso foi imposto, e essa é a parte mais sofisticada. Não houve ordem, nem ameaça, nem imposição. Houve exposição, suave, repetida, progressiva, como uma gota que cai sempre no mesmo ponto até atravessar a pedra. A mente humana não resiste ao que ela reconhece. E reconhecer não exige concordar. Basta lembrar, basta ter visto antes, basta que não soe estranho quando finalmente acontece. Você acredita que o riso é neutro, mas o riso é um estado de abertura. Ele dissolve defesas, ele desarma o senso crítico, ele cria associação positiva. Quando algo sério é apresentado como humor, ele entra na mente sem pedir permissão. E aqui surge a pergunta que poucos se fazem. Quem decide quais ideias merecem ser repetidas por décadas, atravessando gerações, idiomas e culturas? Quem escolhe os símbolos que permanecem quando todo o resto é esquecido? Nada do que vou conduzir aqui é nostalgia. Nostalgia olha para trás com afeto. O que faço é observação, leitura de sinais, conexão de pontos que sempre estiveram visíveis, mas raramente alinhados. Há um momento específico em toda transição histórica em que o futuro deixa de ser possibilidade e passa a ser processo. Esse momento não vem com anúncio. Ele se revela quando você percebe que já foi preparado para aceitá-lo. Talvez você sinta um leve desconforto agora, uma sensação difícil de nomear. Não é medo, é reconhecimento. Algo em você percebe que certas cenas não eram tão inocentes quanto pareciam, que certas ideias foram apresentadas cedo demais para serem apenas brincadeira. E isso levanta uma última questão, mais profunda do que todas as outras. Se fomos treinados a rir do que viria, como reconhecer o momento exato em que o riso deixa de ser proteção e passa a ser distração? Observe com atenção. Nada do que vem a seguir foi colocado ao acaso. Cada imagem, cada gesto, cada detalhe carrega uma função, e o primeiro deles começa exatamente onde a vida cruza o limiar entre mistério e controle. Há uma cena que quase ninguém leva a sério quando a vê pela primeira vez. Ela passa rápido, envolta em cores suaves, vozes calmas e um clima de normalidade reconfortante. Uma gestante deitada, um ambiente limpo, um robô sorridente. Nada ameaça, nada grita perigo. E talvez seja exatamente por isso que a cena funciona tão bem, porque ela se parece demais com aquilo que você já viu ou em breve verá na vida real. Pense em uma consulta médica comum. A sala branca, o som baixo de aparelhos, a tela que mostra imagens que você não entende completamente, mas confia. Você não questiona quem programou o sistema, não pergunta para onde vão os dados, não se pergunta quem mais está olhando, você apenas observa, respira fundo e aceita. Afinal, é para o seu bem. Sempre é para o seu bem. Quando o Medbot surge diante de Meg, eu não vejo um avanço tecnológico isolado. Vejo a materialização de uma mudança silenciosa na relação entre o ser humano e o mistério da vida. O ventre
que por milênios foi território do invisível, do sagrado, do intocável, agora é traduzido em linhas, números e projeções tridimensionais. O que antes era sentido, agora é medido. O que era acompanhado pela intuição, agora é validado por um algoritmo. A imagem do bebê flutuando como um holograma parece futurista, quase mágica, mas observe com cuidado. Aquilo não é apenas visualização, é antecipação. É a vida apresentada primeiro como objeto de análise, antes mesmo de ser experiência. O bebê ainda não nasceu, mas já foi escaneado, classificado, registrado, já existe como dado antes de existir como presença. Isso não é distante da sua realidade. Hoje, aplicativos acompanham cada batida, cada movimento, cada variação mínima do corpo. Relógios sabem quando você dorme mal, sistemas sabem quando seu coração acelera, plataformas sabem quando você está vulnerável. E tudo isso é vendido como cuidado, como proteção, como evolução. O MedBot, ao final do exame, oferece um jogo, um detalhe pequeno, quase irrelevante. Mas é nesse detalhe que a virada acontece, porque o jogo não é distração, é associação, é o ensino precoce de que vigilância e entretenimento caminham juntos, que ser observado pode ser confortável, que entregar dados pode ser recompensador. Imagine uma criança crescendo em um mundo onde cada interação é monitorada desde antes do nascimento, onde cada padrão de comportamento é registrado, comparado, ajustado, onde a própria noção de privacidade nunca chega a existir porque nunca foi apresentada como possibilidade. Como alguém sente falta daquilo que nunca conheceu? Talvez você pense que isso é exagero, que tecnologia é apenas ferramenta, e em teoria é, mas ferramentas moldam hábitos, hábitos moldam percepção, e percepção molda escolhas. Quando a mediação tecnológica entra no primeiro contato com a vida, ela não pede permissão, ela define o padrão. Há algo profundamente inquietante na forma como tudo isso é apresentado como inevitável, não como decisão coletiva, mas como progresso natural. Quem se opõe parece retrógrado, quem questiona soa paranoico, e assim, pouco a pouco, o espaço para reflexão se estreita. Pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que leu os termos antes de aceitar? Quando foi a última vez que recusou uma tecnologia porque sentiu que ela sabia demais? E, mais importante, quando foi que a conveniência passou a valer mais do que o questionamento? Nada do que os Simpsons mostram é um salto brusco para o futuro, é um deslizar suave, um amanhã que se parece demais com o hoje para causar estranhamento, um futuro que não assusta, porque já foi ensaiado emocionalmente. Quando um robô conhece seu filho antes de você, isso é apresentado como eficiência. Quando um sistema guarda informações íntimas por tempo indeterminado, isso é chamado de segurança. Mas eficiência para quem? Segurança sob controle de quem? Há um ponto em que o cuidado se transforma em vigilância sem que ninguém anuncie a mudança. Ele simplesmente acontece, e quando percebemos, já nos adaptamos, já achamos normal, já defendemos. Talvez a pergunta mais incômoda não seja sobre tecnologia, mas sobre consentimento. Em que momento exatamente nós consentimos? Previsão dos Simpsons deixa de ser uma curiosidade e se torna um fator perturbador na vida política e social do país, levando a um clima de apreensão. O presidente Arthur Sterling falece em decorrência de sua doença. A nação entra em luto profundo e a tristeza se mistura com um sentimento de incredulidade e horror. Em meio à comoção, a teoria do oráculo amarelo não é mais uma teoria, é uma realidade assustadora. A morte do presidente, combinada com as previsões detalhadas dos Simpsons, lança o país em um estado de histeria. As mídias sociais explodem com discussões sobre a série, com pessoas revisitando cada episódio em busca de mais pistas. O oráculo amarelo se torna uma figura cult, ao mesmo tempo reverenciado e temido. Ele é bombardeado com mensagens de apoio, raiva e desespero, e muitos o veem como um profeta ou um portador de má sorte. A quarta parte descreve o impacto devastador da morte do presidente na sociedade, explorando o luto nacional e a busca por respostas. A narrativa se aprofunda na experiência do oráculo amarelo que, embora correto, agora carrega o peso de uma verdade que ele nunca quis revelar. Ele sente uma mistura de satisfação macabra por ter sido comprovado e uma culpa esmagadora pela tragédia que ocorreu. A mídia agora o trata com uma estranha reverência, mas também com cautela, pois ele se tornou um catalisador para a paranoia pública. Ele é confrontado com perguntas existenciais sobre o destino, o livre-arbítrio e a natureza da realidade. A sua vida pessoal desmorona sob o escrutínio público e ele se vê isolado, apesar de ser a pessoa mais falada no país. A narrativa explora o paradoxo de sua situação. Ele se torna o homem que sabia, mas sua sabedoria traz mais dor do que alegria. A profecia se cumpriu, mas a um custo terrível, deixando a nação em um estado de choque e o oráculo amarelo em uma encruzilhada moral e existencial. A morte do presidente Sterling
Sterling, aliada às previsões dos Simpsons, gera uma onda de teorias da conspiração. As pessoas se recusam a acreditar que tudo foi uma mera coincidência. Surge a ideia de que a série Os Simpsons é, na verdade, uma ferramenta de uma sociedade secreta para manipular eventos ou um oráculo que reflete uma verdade oculta do universo. Grupos de vigilância online, antes dedicados a outras causas, agora se voltam para a investigação das previsões dos Simpsons. Eles começam a procurar por padrões, mensagens subliminares